vamos falar sobre qualidade de vida, vamos falar sobre bem-estar. Philips Aparelhos Auditivos no programa Piracicaba agora. E conosco já aqui a fonoaudióloga Carol conosco. Muito boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Boa noite, Neto. Boa noite, pessoal de casa. Tudo bem? Desejo uma boa noite a todos. Tudo bem, tudo jóia. Tirando o frio, que às vezes faz calor, às vezes faz frio, mas tá muito frio, né, Carol? Esse tempo tá doido, né? A gente estava comentando agora, uma hora tá frio, uma hora tá calor, a gente fica gripado, melhora, fica de novo. Volta de novo, não sabe se é a mesma gripe. Será que eu peguei de novo a gripe? Eu não tô entendendo. Se é a mesma, se é outra e assim vai. Você que está em casa, participe conosco, 99141-1048-2534-1234. Aproveitando, a gente vai falar, obviamente, né, da Philips Aparelhos Auditivos aqui na cidade de Piracicaba. Vamos falar da qualidade, vamos falar da tecnologia, mas aproveitando, né, até a presença da Carol, que é fonoaudióloga, falando um pouquinho dessa época do ano, é muito comum a gente ter essa ronquidão, ter também, não estou ouvindo direito, parece que tem parece que eu estou com duas panelas aqui. Quer dizer, é uma situação comum para a época. O que não pode é se estender, porque daí alguma coisa tem errado de fato, né, Carol? É sim, né? Essa época do ano a gente fica meio resfriado, meio gripado. E tem uma relação, né, entre o ouvido e o nariz, a relação de rosto, de seios da face. Então, quando a gente está meio gripado, meio resfriado, essa região fica cheia de secreção. E a gente fala assim, nossa, eu estou meio entupido. Parece que eu não estou escutando, né? E é justamente isso, né? Fica com essa secreção, né, na tuba auditiva, que é uma ligação entre o nariz e o ouvido, e o som, né, ele fica impedido de passar. Então a gente tem essa sensação de a voz está presa na cabeça, eu estou entupido, eu estou fanho, né? Mas aí, como você mesmo falou, né? Quando eu tenho essa sensação, mesmo sem uma gripe, né? Mesmo sem um quadro gripal, alguma coisa de errado tem, né? E é sim também um dos sintomas da perda auditiva, né? A pessoa ela começa a falar mais alto porque não se escuta, né? Tem pessoas que falam assim para mim, nossa, eu sinto um abafado, né? É oco, a minha voz é oca na minha cabeça. Olha só, a própria voz dela porque ela não soa... se escuta. Olha que interessante. Né? É acompanhado de outros fatores, né? Como aumentar o volume da televisão, pedir para a pessoa falar mais de uma vez, repetir. Então, são coisas que a gente nota ali numa perda auditiva e são muito comuns. Carol, e quando a pessoa passa a usar o aparelho, é necessário ela passa a usar o aparelho? E como que é essa reação quando a pessoa ela tem essa mudança? Porque eu acho que é da água para o vinho, né? É imediato essa mudança, né? Quando ela não está ouvindo, está forçando um lado só, enfim, várias situações. Mas quando coloca o aparelho, é como, ele literalmente é um clique, né? É imediato, né? A melhora ela é imediata. A partir do momento que a gente coloca o aparelho e liga, a expressão facial da pessoa muda. Ela já faz assim. Né? Ela fala, olha, estou escutando um barulho. E eu falo assim, olha, é o ar-condicionado. Né? É o barulho da folha. Eu mexendo no papel, a pessoa escuta. O clique da caneta. Né? Passar a mão ali no cabelo. Coisas tão sutis que a gente nem percebe no dia a dia. E ali naquele momento, para ela, volta tudo de repente. Então, às vezes, ela nem lembrava mais que essas coisas, elas tinham um som. E aí é muito emocionante, é legal, né? A pessoa ela abre um sorriso e muitas vezes, né, ela fala para mim, nossa, eu realmente não estava escutando. Agora eu vejo que eu não estava escutando. Olha só. Porque não tem essa dimensão do tanto de coisa que está perdendo no dia a dia, né? É um silêncio, né, que machuca, né? Quer dizer, o cérebro passa a não ter mais estímulos, né? Porque eu acho que o cérebro, ele recebe muitos estímulos pela visão, né? Pelo olfato, mas a audição acho que é o que mais estimula, né? Por isso a música é algo tão importante, né? Por isso o som dos instrumentos, uma voz é tão importante, porque estimula várias partes do organismo, né? Não, claro que o cérebro, mas você lembra de algo, né? A audição está relacionada ali no cérebro, ativando todas as nossas redes, todas as nossas áreas. Então, ela mexe com a emoção, que é o nosso sistema límbico, né? Você escuta uma música, aquilo mexe com você emocionalmente, você lembra de um fato, então mexe com a sua memória, né? Nossa, essa música, a minha mãe sempre fala assim, tocava no bailinho da igreja, né? E aí, às vezes, você lembra de uma quermesse e lembra de uma comida que você gosta, imediatamente vê o gosto na boca,
sente o cheiro. Então, é tudo isso, o som ali se conectando no cérebro e estimulando outras áreas. Quando a gente começa a perder a audição, né, e o cérebro ele deixa, né, de receber esses estímulos, acaba também tendo uma deteriorização? Palavra difícil, né? Eu travo a língua da fono. Acaba também, né, envolvendo essas outras áreas, vários outros aspectos, porque está tudo ali trabalhando junto, correlacionado. Por isso que a gente bate tanto na tecla e fala da importância, né, das questões neurais, das questões cognitivas que envolvem a audição, né? Porque a gente tem ali todo esse sistema sendo estimulado e quando a gente perde a audição, esse estímulo deixa de acontecer. Sim. Né? Então, o cérebro ele começa ali a sofrer essa perda, né? Essa falta de estímulo, levando a doenças degenerativas, aumentando o índice de doenças como Alzheimer e demência. Então, é muito importante que a gente não negligencie, não deixe para lá, né? Tendo em vista tudo isso que envolve a nossa audição. Perfeito. Vamos para a participação? Vamos lá. 991-4110-48, 2534-1234. Você participa ao vivo conosco? Pois não, Maria. Joana está dando aqui, quer fazer a sua pergunta também. Diz: olá, Neto, Maria e todos do programa. Minha mãe, né, tem 86 anos. Às vezes ela escuta a gente conversando baixinho, longe, mas às vezes ela não escuta bem o que falamos próximo dela. Pode ser uma perda auditiva ou algo neurológico? Oi, Joana, boa noite. Um abraço também para sua mãe. O primeiro ponto, né, é a gente realmente investigar a audição. Então, pode sim ser uma perda auditiva, porque a perda auditiva, ela acontece ou em todas as frequências, mas ela pode acontecer também em determinadas frequências. Então, às vezes, a pessoa ela ouve determinado som, né? E outro som ela não escuta. Que daí é uma frequência, ela tem uma certa frequência que ela não consegue ouvir mais. Que ela já não vai conseguir captar. Olha. Né? Então, a gente pensando assim de forma, né, geral em som, o que a gente fala? Né? Tem o som mais grave, que é um som grosso. O som mais agudo é o mais fininho. Então, dependendo aonde a perda auditiva ela se encontra, essa pessoa ela vai ter facilidade com alguns sons e dificuldade com outros. Então, é bem característico, né? A pessoa falar para mim assim, tem coisa que ela escuta, tem coisa que ela não escuta. Ela não é surda, ela só não entende. Porque, às vezes, a perda está ali justamente na região de fala. Esses sons a pessoa ela não consegue captar. Carol, como é que chega o som aos nossos ouvidos? É onda? É através do ar? É uma vibração? Explica para nós, até para o pessoal entender, né, como é sensível o nosso aparelho, né? Sim, o som, né, ele propaga no ar, então ela é uma onda sonora. Então o som ele vem viajando, chega até nosso ouvido, né, a nossa orelha, o conduto auditivo, vai vibrar a membrana do tímpano. A membrana do tímpano vibrando, né, estando íntegra, vibrando, ela também vai vibrar os ossinhos, né, os ossículos, e esse som, ele lá na cóclea, que é o caracol, né, é onde ficam as células que captam esses sons, ele vai ser transformado em estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico é jogado até o cérebro, é levado até o cérebro, e o nosso cérebro que é responsável pelo processamento, pelo entendimento dessa mensagem. Então, ele é um sistema muito complexo. Carol, isso e se tudo alguma em dessas fases de segundo? É imperceptível, né? É muito rápido, é imperceptível. O som, ele viaja mais rápido do que a luz, né? Ou não. A luz é mais rápida. A luz é mais rápida. DPC é o que eu quero ouvir, ele tem muito mais rápido que a luz. Não, é quase. É quase. Mas esse processo é muito imediato, né? Sim, a gente não nota, né? Não tem como notar. Então, e se qualquer um desses fatores, né, essa anatomia tiver comprometida, vai ter uma consequência da nossa audição. Onde o aparelho entra, ele vem suprir essa dificuldade nesse processo que você acabou de descrever para a gente. Que tem um processo que passa, vem a vibração, entra, né, aqui na orelha, depois passa pelo tímpano, é isso, né? Isso. Né? O aparelho, dependendo do tipo de perda auditiva, vai ser uma conduta, né? Então, tem perdas auditivas, por exemplo, que elas dependem de um tratamento médico. Eu tenho uma infecção, eu tenho uma inflamação, eu tenho ali uma perda auditiva que ela vai melhorar, né? Fazendo esse tratamento.
Tem outros casos, né? Eu tenho uma perfuração timpânica, por exemplo. Às vezes o médico vai optar por uma cirurgia. Então, não são todos os casos que demandam um aparelho auditivo. Por isso que a gente tem que passar pela avaliação. Né? E a gente vai conseguir conduzir e orientar qual caso que realmente é uma indicação de aparelho auditivo ou seria um outro tipo de tratamento. Sendo o caso, né, para aparelho auditivo, os ossinhos não vibram e não é indicado uma cirurgia nesse caso, é indicado um aparelho auditivo. Então, a gente vai ali entrar com a protetização para fazer a correção dessa audição. Né? Devido ao envelhecimento ou trabalhou exposto ao barulho, eu tenho uma perda auditiva onde as células ciliadas começaram a morrer. Né? Estou tendo uma perda ali neurosensorial. Vai ser um caso de aparelho auditivo. No ajuste, a gente corrige exatamente o que a pessoa deixou de escutar de forma natural. Perfeito. Então, a gente vai fazer essa correção de forma individualizada, exatamente caso a caso, dependendo do que a pessoa precisa, qual é a doença, né, qual é a causa da perda auditiva que ela apresenta. Perfeito. No caso da mãe, então, da telespectadora que participou conosco, da Joana, da né? Joana, o ideal, então, é passar lá para uma avaliação, primeiro em consulta, para que né? a gente veja, né, qual é o caso, se é realmente de fato uma perda auditiva que está levando, né, essa perda parcial da informação, que hora escuta, hora entende, hora não entende, ou se pode ser, né, a audição está normal e aí a gente vai pensar em investigar, né, encaminhar para o profissional adequado nesse caso. Mas eu acho que o primeiro passo é sim ver a audição como ela se encontra. Sim, perfeito. 991-41-1048, 2534-1234. Participe conosco ao vivo. Hoje a Carol, da Philips Aparelhos Auditivos, conversando conosco, tirando as dúvidas, falando um pouquinho sobre qualidade, né, de se ouvir, falando da audição e falando da tecnologia que a gente já vai abordar já. Pois não, Maria. Olha, agora o Adelmo de Charqueada, ele dá boa noite, tem uma dúvida sobre a limpeza de ouvido. De quanto em quanto tempo é indicado fazer? Assisto sempre o programa, me chamo Adelmo, moro em Charqueada. Obrigado, Adelmo. Obrigada, Adelmo. Aí, Carol, queria que você falasse quais são os tipos de limpeza também. Essa limpeza mais superficial, tem uma outra limpeza que é um pouco mais profunda, né? Vamos aproveitar para falar. Pode fazer. Eu já ouvi que não pode fazer limpeza. Eu já vi que cotonete não é para passar. Você não pode perder a cabecinha branca dele. É bom esclarecer tudo isso, viu, Carol? Limpeza de ouvido, né? Então, assim, esse tema, o que a gente fala? O cotonete, na verdade, a gente tem a falsa impressão que ele está limpando a nossa orelha. Né? Ele, na verdade, ele vai empurrar a cera e vai compactar, levando a pessoa, às vezes, a ter uma rolha de cera, que é esse entupimento, né, por cera. Então, não é indicado o uso do cotonete, né? O que a gente orienta, os médicos também, é que durante o banho, após o banho, você, mesmo com uma toalhinha, enrole no dedinho e faça ali a limpeza do seu conduto, né? Porque a cera, o próprio conduto auditivo, ele vai expelir. Né? O próprio vai empurrando a cera para fora? Vai saindo, né? Ela vai sendo responsável por sair, né? Fazer essa expulsão. E a cera, ela também é uma proteção, né? Contra algum agente externo que possa ali entrar no nosso ouvido. Com relação a essa limpeza, essa lavagem especializada, qual é, assim, a indicação, né? A indicação é que passe no médico otorrino anualmente para ver o ouvido e fazer a audiometria. Se for constatada a necessidade de fazer uma limpeza, né, de fazer uma lavagem, né, como a gente chama, de fazer uma remoção de cera, de cerúmen, o médico ele vai fazer. Então, só ele é o profissional habilitado para fazer esse tipo de procedimento. E só quando ele falar que é necessário. Então, não tem um tempo para ser feito. Perfeito. Tem pessoas que passam anos, que nunca fizeram, nunca houve essa necessidade de fazer essa limpeza de cera. Tem outras pessoas que o próprio organismo cria muita cera e ela vai no otorrino a cada 3, 6 meses. E aí o médico vai falar para você, olha, o seu caso, eu quero que você volte aqui a cada 6 meses, porque a sua orelha realmente demanda que a gente faça essa limpeza, faça essa remoção. Mas não é uma coisa assim tão comum de acontecer, de todo mundo achar assim, nossa, eu vou lá e vou tirar cera. Não é tão comum, né? Às vezes a pessoa ela chega ali no consultório para mim e fala assim, eu acho que eu estou com cera no ouvido. E eu vou fazer, né, a meatoscopia, vou olhar a orelha e o conduto está livre, não tem cera. Olha. E quando a gente faz audiometria, ela tem uma perda. O problema é a perda de audiometria, então, achando às vezes, que a culpa é da cera. sempre acha
que é externo, que é a maceira que está ali, e às vezes, na verdade, não, né? Geralmente não. Então, durante, né, a nossa consulta, uma das primeiras coisas que a gente realiza é a meatoscopia, que é a inspeção do conduto auditivo, justamente para ver se tem, né, a presença de cerúmen ou alguma outra coisa que vai impedir a realização do exame. Né? Tendo alguma coisa que vai impedir, a gente vai encaminhar para o médico, porque não tem como a gente fazer o exame se tiver cera, por exemplo, né? Sim. Impedindo a passagem do som. Perfeito. Vamos falar. Tem mais participação, Sim, Maria? sim. Vamos lá então, pois não. A Jacira, do bairro Alto, ela dá boa Oi, noite, Jacira. pessoal. Boa Tem uma noite. dúvida. Alguns medicamentos podem causar danos na audição? Boa pergunta. Jacira, sim, tá? Então, tem uma das causas da perda auditiva, que seria, né, por medicamentos. Geralmente são medicamentos fortes, né? Então, às vezes, a pessoa ela passou por um período de internação em UTI, e aí o médico viu a necessidade de usar um remédio que ele sabe que vai ser nocivo para a audição, mas era o único caso, né? O único jeito, de repente. E aí, essa medicação ela pode vir a prejudicar a audição, sim, tá? É comum também em tratamentos oncológicos que a gente veja alguma alteração da audição. E o que eu oriento, né, é sempre sentiu, fez algum tipo de tratamento, está em dúvida, busque, né, o profissional para fazer a avaliação da audição. Perfeito. 991-41-1048-2534-1234. Pode participar ao vivo conosco. Carol, vamos falar um pouquinho da clínica, da Philips aqui em Piracicaba, falando um pouquinho também do seu atendimento, né? A gente sabe que são várias campanhas que nós temos aqui. Eu queria, pode abrir para nós o vídeo para a gente comentar um pouquinho. Então, essa é a clínica que fica aqui em Piracicaba, na Samuel Neves, 1800, Jardim Europa. Estacionamento à porta, né? Totalmente com acessibilidade. E nessa clínica, onde além de conhecer os aparelhos, né, Carol, da Philips, os modelos, você vai poder também executar, passar por um exame de audiometria, correto? Correto, Neto. Essa é a nossa clínica, né? A pessoa ela pode entrar em contato conosco pelo telefone, que também é o WhatsApp. A gente faz o agendamento. A gente não cobra, né, por essa consulta, por esse agendamento. É só falar que assistiu aqui no programa do Neto. É uma parceria que a gente tem com o programa do Neto. E aí, nessa consulta, vai ser feito todo esse procedimento que a gente falou. Vai olhar a orelha, vai ver se tem presença de cera ou não. A gente vai realizar o exame de audiometria para investigar a audição. Vai ser feito todas as orientações e caso a pessoa ela realmente tenha uma perda auditiva e precise do aparelho auditivo, ela vai poder experimentar. Perfeito. Então, a gente deixa com que a pessoa vá para casa alguns dias com o aparelho, experimente, né, no seu dia a dia, na sua família, nos ambientes que ela frequenta, como é o uso do aparelho auditivo e os benefícios que ele pode trazer para a vida dela. Eu vou pedir o momento do exame, coloca para nós, até para estar em casa, perceber que é muito tranquilo o exame, você vai, justamente, está vendo? Está indo fazer o exame, esse momento ele entra na sala, é uma sala preparada, é dessa maneira que você vai fazer o exame de audiometria. É muito importante você fazer esse exame, que através desse exame a gente vai ver a qualidade da sua audição. E esse exame, gente, você não vai pagar nada, tá bom? Uma parceria entre a Philips Aparelhos Auditivos aqui de Piracicaba e o programa Piracicaba Agora. Ó, esse é o exame, pode abrir para nós, tá vendo? É super tranquilo, indolor. Ele é um exame rápido, objetivo, né? Nele a gente consegue ver como é que está a audição da pessoa, frequência por frequência, a característica da perda. Esse exame ele nos dá, né, a certeza de que se a pessoa ela tem uma audição dentro da normalidade ou uma perda auditiva. Então, às vezes, a pessoa ela tem um pouquinho de receio ou medo, será que vai doer? Será que é invasivo? E não, é muito tranquilo, é indolor, né? Ele pode ser realizado desde crianças até idosos. A nossa clínica, como o Neto falou, é uma clínica que ela é acessível, então se a pessoa tiver qualquer dificuldade de locomoção, a gente consegue atender, né, pessoas cadeirantes com dificuldade de locomoção. A nossa sala é uma sala acústica para aquelas pessoas que, de repente, têm medo de ficar presa em cabine, né, em ambientes fechados. A sala é uma sala ampla com tratamento acústico, justamente para dar conforto, né, tanto para o nosso cliente como para o acompanhante. E a gente faz uma consulta bem estruturada ali, demora um pouquinho, né? Geralmente leva de 1 hora a 1 hora e meia.
Porque o nosso compromisso também é fazer essa explicação, essa orientação, para que a pessoa saia sem dúvidas do nosso ambiente. E é muito legal, gente, porque daí você tem um equipamento super moderno, que é toda essa parte de socket que a Carol está operando ali, né? Que não tem como dar diferente. Vai dar justamente, a avaliação ela é feita aí, obviamente, com a perita, que é a Carol, fonoaudióloga, mas é também um equipamento muito moderno. Então é preciso, está perdendo um pouquinho do lado esquerdo, o lado direito está sobrecarregado, vai dar justamente, dá para ver no computador ali, né, o gráfico mostrando. Então o exame, ele é rápido, mas a explicação da Carol é detalhada para você entender o que acontece com a sua audição. Muito importante você acompanhar o seu pai, você acompanhar os seus avós, a sua mãe, e junto no consultório, que é muito importante, né? Estar presente. E a Carol faz questão, né? Quando ela fala que essa consulta é uma consulta muito tecnológica, mas também humanizada, porque a presença também do familiar é muito bem-vinda. Estar junto ali para entender. E a Carol vai explicar para todos que estão ali o que está acontecendo e se há, de fato, um problema de audição ou se não há nenhum problema de audição. E é muito importante que essa parceria garante a você a consulta sem pagar nada. Vamos supor que está tudo ok, legal, a Carol vai te orientar para você sempre ter uma audição ok, alguns cuidados para todos nós, né? A Carol sempre fala isso, cuidado com fone de ouvido, cuidado com música alta, em ambientes com muito ruído, use as proteções, são recomendações para você ter uma qualidade na sua audição. Agora, se for necessário para o senhor, para a senhora, necessário para o pai, para a mãe, para o avô, fazer o teste do aparelho, a Carol vai indicar. E a pessoa vai poder fazer o teste do aparelho em casa, né, Carol? Isso mesmo, né? Então, a pessoa ela pode levar o aparelho para casa, a gente concede, eu falo que é um benefício, né? Quantos equipamentos, né, que a gente consegue levar para nossa casa e experimentar antes de decidir pela compra. Né? Não é assim, né, na maioria das coisas que a gente adquire. Então é sim um benefício que a pessoa ela pode ficar ali alguns dias, né? Ter essa experiência de como é colocar, como é tirar, o que eu estou escutando, o que eu não estou escutando, né? Ter essa vivência mais clara, mais objetiva com o aparelho auditivo antes de optar pela compra do mesmo, né? Então é legal, é interessante, porque ela vai ter a certeza, né? A gente às vezes desconhece, né, o aparelho, ainda imagina que é algo grande, incômodo, pesado, e não é nada disso, né? Então é importante sempre, né, vir com ele na orelha e mostrar que ninguém vê, para tirar o estigma do aparelho, mostrar que é algo simples, né? E nesse momento e coloca muito facilmente, né, Carol? É muito tranquilo. Daqui eu ia perguntar se ela estava usando o aparelho, porque daqui não daria para perceber. Não dá para ver só, nada. gente, é muito simples. É muito simples. Então, nesse período de experiência em casa, a pessoa ela tem essa vivência, ela vê que ela dá conta. É tranquilo, né? E a gente está sempre pronto ali para dar as explicações. Tudo que é novo, a gente desconfia e fica meio assim no começo. E é para isso que a gente está ali, para tirar as dúvidas, para não ir para casa com alguma dúvida, com alguma colocação, com algo que ficou ali no ar. Então, por isso que a gente faz de uma forma bem detalhada, com calma, gosta que vá um acompanhante junto, né, para explicar e a pessoa ter essa consciência do que está acontecendo e os benefícios que o aparelho vai trazer ali na qualidade de vida dela. Muito bom. Participações. Pois não, Maria. Fernando diz, Oi, Fernando. Diz o seguinte: meu pai limpa os ouvidos com álcool. Isso pode fazer mal? Olha Queria só. saber da Carol. E aí, Carol? Pode, né? Como a gente falou, né, ali, a cera, o conduto auditivo, né, isso é uma proteção. E fazendo a remoção, ainda mais com álcool, a gente está tirando essa proteção do ouvido, né, ali dando brecha para qualquer infecção que apareça, qualquer corpo estranho venha a cometer a audição. Né? Então, não é indicado. Tá. É muito bom você falar isso, porque às vezes as pessoas se incomodam com a cera.
A cera que fica nessa parte externa é que o próprio organismo está eliminando, correto, Carol? É, a cera que o próprio organismo está eliminando. A cera, eu sempre falo assim, é como a nossa transpiração, é algo natural, né? Existem as glândulas ali no conduto que fazem, né, essa secreção, essa cerinha. Então, de repente, cai um bichinho, né? Entra um bichinho na nossa orelha, justamente nessa cera que ele vai ficar colado. Então, ele não vai chegar até a membrana do tímpano e perfurar o meu tímpano, causar um dano maior. Por isso que a gente fala que ela é uma proteção. E quando a gente está ali limpando e fazendo essa remoção toda hora, além de poder machucar, poder perfurar o tímpano, né, poder empurrar e gerar ali uma rolha e machucar aquele conduto, a gente está tirando toda essa proteção natural do nosso corpo. Perfeito. Carol, queria que você fizesse convite agora para quem nos assiste, queira levar, de repente, levar seu pai, levar sua mãe, né? Levar talvez seus avós, ir lá conhecer a clínica. Aqui está o telefone 3377-6941, também é o WhatsApp para você tirar alguma dúvida. Olha, eu já uso aparelho, eu queria trocar de aparelho, ter algum plano especial. Tem a Philips, gente, trabalha com financiamento, né, junto com o Banco do Brasil, correto, Carol? Banco do Brasil, mesmo, né? Então... Banco do Brasil, né? A gente trabalha, tem a parceria com o Banco do Brasil, sobre o financiamento dá para fazer em até 60 parcelas. Olha que ótimo. Então fica bem pouquinho por mês, dá para fazer, né, dessa forma. Ah, eu não quero banco, como que dá para parcelar? Tem o parcelamento sem juros em até 21 vezes. Então, a gente sempre vai tentar flexibilizar e conversar, né? Se a pessoa ela é usuária, em troca de aparelho, a gente sempre consegue dar um desconto. Ah, que ótimo. Né? As pessoas que falarem, que viram aqui no programa do Neto, a gente também tem uma condição especial. Então, por isso que eu sempre fala que viu no Neto. Né? Então, a gente tem uma condição especial. E agora, no mês de agosto, né, também, a gente tem a promoção do Dia dos Pais. Perfeito. Né, que são os descontos. É uma das melhores épocas do ano para a gente adquirir o aparelho auditivo, né? Pelo desconto e também pela ocasião de ser o Dia dos Pais, né? A gente sempre quer se reunir, quer estar em família, vai ter aquele almoço no domingo e por que não estar ouvindo bem, né? Eu ouvindo bem, meu pai ouvindo bem, meu avô ouvindo bem, né? Belo presente, né? Exatamente. Que belo presente, né? Muito bom. Então, ó, procure a Carol, ela está na clínica, você vai marcar um horário por esse telefone 3377-6941. Se quiser ir direto na clínica, pode ir também. Tem uma equipe que vai recepcionar o senhor e a senhora para bater um papo. Mas para fazer, muito importante, para fazer o exame de audiometria, né? O exame que você não vai pagar nada, tem que ligar para agendar, tá bom? E você vai acompanhando sua mãe, seu pai, vai lá fazer o exame. 3377-6941. Dia dos Pais está aí, mas assim, papai para usar o aparelho e papai também para pagar, tá bom? O desconto é válido, de repente, é para, né, esposa, não tem problema, né? Tem o desconto igual, né, Carol? Isso. Ai, minha mãe está precisando. Leva lá. Isso. O desconto é para todos, a campanha é relacionada ao Dia dos Pais, mas o desconto ali está para todos e acho que vale a pena a gente conseguir aproveitar. A gente pede o agendamento justamente porque a gente atende no horário. Né? Então, assim, se você tem um compromisso, eu tenho um compromisso, a gente atende no horário. Né? Então, por isso que a gente pede o agendamento, para que as pessoas, às vezes, elas vão lá e aí não vai conseguir ser atendido naquele dia, porque a agenda está cheia agora. Em promoção, a gente tem bastante demanda, né? Muita gente entra em contato, e aí vai lá ficar esperando 1 hora sentado. Não, a partir do momento que a gente agenda, naquele horário eu vou te atender. Ótimo. Então, para agendar, para passar, fazer exame de audiometria, conhecer a Carol, 3377-6941. Se você preferir ligar, pode ligar. Se você quiser um WhatsApp, você vai conversar com a secretária e vai agendar um dia e horário e você vai ser atendido naquele horário. Comodidade para você. Vale muito a pena você passar por esse exame para entender melhor, né, o que está acontecendo aí com o ouvir, que é tão importante. E olha, um conselho que eu dou, de repente você está assistindo e talvez não é você que está passando por essa dificuldade, mas você está percebendo que o seu avô está assim, que a sua avó está dessa maneira, já não responde mais quando está de costas, não escuta chamar, é o momento. É muito importante porque a clínica, a Carol e toda a equipe tem um acolhimento muito, muito especial, né? Às vezes é uma condição, e eu sei o que é isso, né?
Os idosos, eles relutam um pouco, às vezes é difícil, mas olha, você vai ser tão bem atendida pela Carol, a senhora vai ser tão bem atendida pela equipe da Carol, com a Carol, que só vai fazer uma amiga. E aí vai passar por esse exame, é um benefício para você, porque você merece. Não importa a idade. Eu já tenho 80 anos, não importa. Será que eu tenho que usar o aparelho? Esse será não existe. Usar o aparelho é qualidade de vida. É só ir na missa, escutar o que o padre está falando. É só ir para a festa, é só ir no culto, escutar o que o pastor está falando. É só ir na festa familiar e poder conversar com todos os seus amigos e parentes. Isso não tem preço, né? Quantas vezes a senhora deixou de ir na festa que a senhora não está ouvindo bem? Para não passar, né, uma situação constrangedora. Com o aparelho não. Aparelho pequenininho, não dá nem para ver, só vai ouvir tudo. Vai ouvir tudo. A melhor coisa é ouvir tudo. É isso, né, aí. Carol? E justamente, às vezes a pessoa fala assim, eu já tô velho, não preciso. Claro que precisa, gente. A gente não sabe, né? Eu brinco com os pacientes. Às vezes você vai chegar aqui na semana que vem e eu não tô. A gente não sabe, né, o quanto tempo a gente tem de vida e a gente tem que viver bem. Então, assim, a perda auditiva, ela acontece em qualquer fase da nossa vida. Ela não é um privilégio só do idoso, né? Então, assim, eu tenho 50 anos, eu não vou usar aparelho porque eu não tô velho. Você, né, tem uma dificuldade, vamos corrigir. Quanto de vida você tem pela frente, você vai estar perdendo todo esse estímulo. E a pessoa que está com um pouquinho mais de idade também, né? Você vai perder participação, vai perder os momentos em família, vai perder tanta coisa que você poderia estar recebendo. Então, é qualidade de vida. Então, a gente tem que pensar sobre isso e não se privar do que a vida tem a oferecer para a gente. Muito bom. Carol, obrigado pela sua participação, obrigada, viu? Eu que agradeço, né, Valeu. novamente aqui. Conversando com o público de casa, tirando as dúvidas. E vá procurar a Carol lá na Clínica Philips, aqui em Piracicaba, na Samuel Neves, ali no Bairro Alto, viu? Facinho, estacionamento à porta, tá bom? Carol vai estar lá esperando por você. 1800, Samuel Neves, 1800. Joia? Obrigada, boa noite a todos. Convido vocês a conhecerem a nossa clínica. Obrigado, Carol. Philips Aparelhos Auditivos.